No ápice do plano divino para a redenção da humanidade, os últimos momentos da vida de Jesus na cruz foram marcados por uma profunda agonia física e espiritual. O Monte Calvário, também conhecido como Gólgota, tornou-se o palco da maior expressão de amor e sacrifício. A jornada até o Calvário começou com Jesus carregando sua própria cruz, símbolo do peso dos pecados da humanidade. Foi uma trilha de sofrimento, enquanto o Filho de Deus avançava, enfrentando zombarias, insultos e a exaustão física. A coroa de espinhos pressionada sobre sua cabeça simbolizava a rejeição e o desdém que ele estava prestes a enfrentar ao ser pregado na cruz. A agonia de Jesus alcançou um novo patamar quando seus pulsos e pés, agora perfurados pelos cravos, se tornaram testemunhas físicas do preço que ele estava disposto a pagar. O peso do corpo suspenso na cruz aumentava a dificuldade respiratória e cada respiração se tornou uma luta. Em meio à dor, Jesus proferiu palavras de perdão. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Ao seu redor, os espectadores testemunhavam os últimos momentos do Messias. 2 criminosos foram crucificados ao seu lado, e um deles, tocado pela graça divina, reconheceu a inocência de Jesus e pediu para ser lembrado quando ele entrasse em seu reino. Jesus respondeu com palavras de esperança. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23:43. No auge da crucificação, a escuridão desceu sobre a terra, um fenômeno cósmico que ecoou a intensidade do momento. Este é o primeiro fato digno de destaque. A escuridão que envolveu a terra após a morte de Jesus, conforme registrado em Mateus, é um fenômeno que traz significados profundos. Assim como as parábolas de Jesus, essa escuridão que persistiu desde o meio-dia até as 3 da tarde, não pode ser explicada apenas por causas naturais, como um eclipse. Ela foi apresentada como uma intervenção divina, um sinal cósmico que acompanhou o momento crucial da crucificação. No contexto da antiguidade, a escuridão era frequentemente associada ao luto e à morte de figuras notáveis. Importantes teólogos veem a escuridão como um momento simbólico, em que Deus, ao escurecer a terra, demonstra seu luto pela morte de seu filho, indicando a retirada da luz divina devido à importância do sacrifício. Essa escuridão intensa durante o dia foi, sem dúvida, um sinal do julgamento de Deus sobre a morte de Jesus. Essa ideia é reforçada e está em conformidade com profecias do Antigo Testamento, como em Amós 8:9, que menciona que Deus faria o sol descer ao meio-dia. A realização dessa profecia destaca a validação das Escrituras e a soberania divina. Foi durante essas trevas que Jesus clamou em alta voz: Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27:46. Essas palavras confirmavam o cumprimento das Escrituras e revelavam o fardo que ele carregava ao assumir os pecados do mundo. O momento culminante se aproximava quando Jesus proclamou: Está consumado. João 19:30. Nesse instante, ele entregou seu espírito e a terra tremeu com um terremoto. As rochas se fenderam e os túmulos se abriram. Aqui ocorre o segundo evento de magnitude cósmica, impactando não apenas espiritualmente, mas também na própria natureza. Conforme registrado em Mateus 27:51, a terra tremeu e as rochas se dividiram no momento da morte de Jesus. Esse terremoto não foi meramente um fenômeno geológico, mas uma resposta da própria criação à crucificação do Filho de Deus. As rochas, que simbolizam a solidez e estabilidade da terra, se partiram, como se a criação em si reagisse ao sacrifício divino. A região da Palestina, devido às suas características geológicas, está localizada em uma grande falha sísmica. O tremor das rochas e das placas tectônicas causou danos às tumbas, que eram feitas de pedra. Dessa forma, os túmulos foram abertos e muitos corpos dos santos que haviam falecido foram ressuscitados. Esses santos, pessoas justas que partiram, saíram dos túmulos após a ressurreição de Jesus e apareceram para muitas pessoas na cidade santa de Jerusalém. A ressurreição dos santos é um dos eventos mais marcantes e singulares registrados na narrativa da crucificação.
O terremoto, a abertura dos túmulos e a ressurreição desses santos só podem ser atribuídos à ação direta de Deus. Esses santos ressuscitados tornaram-se uma manifestação visível da conquista de Jesus sobre o domínio da morte, um sinal do que estava por vir para todos aqueles que colocam sua fé nele. A expressão povo santo provavelmente se refere a figuras piedosas do Antigo Testamento, como heróis e mártires da história de Israel, que foram escolhidos para testemunhar esses eventos de maneira milagrosa. Sua aparição marcante na Cidade Santa não só reforça o significado do sacrifício de Jesus na cruz, mas também destaca de forma eficaz sua conquista sobre o poder da morte. Esse evento extraordinário encontra explicação nos ensinamentos de Paulo, conforme mencionado em 1 Coríntios 15, 20 e 23. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. Nesse trecho, Paulo destaca a ressurreição de Cristo como as primícias dos mortos, sinalizando que, da mesma forma que Cristo foi ressuscitado, aqueles que creem nele também serão ressuscitados. O Evangelho de Mateus, no capítulo 27, versículos 50 e 51, também narra essa passagem de forma minuciosa, e uma frase merece destaque. Jesus, dando mais um forte brado, expirou. E eis que o véu do santuário se rasgou em dois, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se fenderam. Aqui explico mais um fato grandioso, mas antes, como de costume, peço seu like e inscrição no canal para nos ajudar a continuar com esse trabalho. Nos templos da época, existia um véu que separava a área sagrada do templo da parte mais sagrada, conhecida como o Santo dos Santos. Esse véu era mais do que uma cortina física. Era uma representação da distância entre Deus e a humanidade. Nesse local, apenas o sumo sacerdote podia entrar, e somente uma vez por ano, mediante o sangue de animais como oferta pelos pecados. O ato de rasgar esse véu, como registrado em Mateus, vai além de um evento físico, adentrando o âmbito simbólico e espiritual. O rasgar do véu simboliza a remoção da barreira entre Deus e as pessoas por meio do sacrifício de Jesus na cruz. Antes desse momento crucial, somente o sumo sacerdote tinha permissão de entrar no Santo dos Santos, no dia da expiação. No entanto, quando o véu foi rasgado de cima para baixo, isso indicou que a barreira entre Deus e a humanidade foi permanentemente removida. A ação de rasgar o véu, realizada por Deus, representa o acesso direto e irrestrito a ele por meio do sacrifício de Jesus. O livro de Hebreus, capítulo 10, versículos 19 e 20, explica o significado da seguinte forma: Tendo, pois, irmãos, plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu, através do véu, isto é, da sua carne. Partiram diante do evento divino, testemunhando a gravidade do sacrifício que estava ocorrendo. O terremoto descrito ocasionou outro acontecimento majestoso. Vale lembrar que, conforme a passagem de Hebreus, somos convidados a ter confiança para entrar no lugar santo pelo sangue de Jesus, por um caminho novo e vivo que ele nos consagrou, através do véu, isto é, pela sua carne. O rasgar do véu é uma expressão simbólica e poderosa do amor e da misericórdia de Deus, mostrando que a morte sacrificial de Jesus na cruz abriu o caminho para que todos pudessem se aproximar dele com confiança e ousadia, sem a necessidade de intermediários ou rituais cerimoniais. Por fim, o quinto fato que merece destaque é, na verdade, uma pessoa, o centurião. O papel do centurião romano durante a crucificação era crucial para garantir que a execução ocorresse conforme as ordens do imperador.
Como líder de centenas de soldados, ele exercia a autoridade militar e precisava assegurar que a crucificação fosse realizada sem complicações. Sua experiência, coragem e eficiência eram essenciais para o cumprimento bem-sucedido de suas responsabilidades. No entanto, durante a crucificação de Jesus, o centurião e seus companheiros soldados testemunharam eventos extraordinários que os deixaram atônitos e cheios de admiração. O terremoto, a escuridão e outros fenômenos cósmicos durante a morte de Jesus causaram uma profunda impressão neles. Foi nesse contexto de eventos divinos que o centurião proferiu a afirmação impactante: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Mateus 27:54. Essa declaração do centurião romano não foi feita levianamente. Sendo um soldado de carreira, ele estava acostumado a lidar com sofrimento, morte e execuções. No entanto, a cena da crucificação de Jesus foi única e extraordinária. O centurião percebeu, diante dos eventos que testemunhou, que Jesus era inocente do crime pelo qual estava sendo crucificado. Ele reconheceu a dignidade com que Jesus enfrentou o julgamento e a crucificação, respondendo à injustiça com uma graça notável. Essa confissão do centurião é um testemunho vívido do impacto que a morte de Jesus teve até mesmo nos corações endurecidos. Ele, que havia supervisionado muitas execuções, reconheceu a singularidade de Jesus como o Filho de Deus. Essa transformação de perspectiva revela como a mensagem da cruz é poderosa e capaz de tocar os corações mais endurecidos, transcendendo barreiras culturais e sociais. O centurião romano se tornou involuntariamente um personagem significativo na cadeia de testemunhas que proclamam a verdade sobre Jesus como o Messias esperado. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se você ficou até aqui, 2 vídeos parecidos com este vão aparecer na sua tela. É só clicar para assistir. Obrigado e fiquem com Deus.